E após 1500 anos da existência do homem, a humanidade tinha já se desviado totalmente de Deus. Então Deus, ele resolve exterminar a raça humana. Porém, Noé achou graça diante do Senhor. Noé, que era um homem justo, íntegro, no meio daquele povo daquela época. Noé realmente ele andava com Deus, ele vivia dentro da palavra de Deus. E Deus então manda um dilúvio para exterminar a raça humana. Porém Deus salva Noé e sua família. E após o dilúvio, os 3 filhos de Noé foram os primeiros a descerem as montanhas e foram morar nas planícies. E os seus descendentes, eles não ousavam a fazer isso. Eles ainda estavam assustados com aquela história que seus pais contavam sobre aquela catástrofe, a desolação que aconteceu com o dilúvio. Eles não ousavam a descer. Mas quando esse povo resolveu descer, eles se animaram a descer para as planícies, eles foram para um local e deram o nome de Sinar. Deus ele tinha ordenado aos descendentes de Noé para eles se multiplicarem e encherem a terra. Era para povoar a terra. Mas com a influência de alguns líderes da época, o povo já não queria se separar. Eles achavam que iam ficar muito fracos e achavam que seriam exterminados por Deus com uma maior facilidade. E esta influência em cima deste povo vinha de um homem descendente de Cã, chamado Nimrod. Então, em reverência à palavra de Deus, vamos ficar de pé. Gênesis capítulo 10, versículo 1. Este é o registro da descendência de Noé, Sem, Cã e Jafé. E nasceram filhos depois do dilúvio. Versículo 6. Estes foram os filhos de Cã: Cuxi, Mizraim, Fute e Canaã. Versículo 8. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. E este foi poderoso caçador diante da face do Senhor. Poderoso caçador diante da face do Senhor. Por isso se diz, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. No início, o seu reino abrangiu Babel, Eneque, Ereque, Acade e Calné, na terra de Sinar. Capítulo 11, versículo 1. Ora, em toda a terra havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinar e ali se fixaram. Disseram uns aos outros, vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usaram tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disso, vamos construir uma cidade com uma torre que alcança os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor, eles são um só povo e falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não se entendam mais uns os outros. Assim o Senhor os dispersou dali para toda a terra, e pararam de construir a cidade. Porém isso foi chamado Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo. Dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Pode sentar. Glória a Deus. Na leitura que nós acabamos de fazer,
nós vimos um personagem não tão conhecido para nós, Nimrod. Quase não se vê falar de Nimrod. Nós falamos muito de Abraão, de Isaac, de Jacó, mas de Nimrod quase não se fala. E Nimrod, descendente de Noé, ou seja, neto de Cã, que era filho de Noé. E Cã tinha sido amaldiçoado pelo pai por ter visto a nudez do seu pai. Cã, ele foi amaldiçoado a ser servo dos seus irmãos, servo de Jafé e servo do outro irmão mais velho, servo de Sem. Sem formou um povo semita, que é até hoje o povo de Israel, os semitas. Cã formou os cananeus. Mas com o tempo, o povo de Cã, os cananeus, eles passaram também a ter poder, deixaram de ser escravos e passaram a ter poder. Eles ficaram poderosos. Porém, eles nunca tiveram a oportunidade de ser literalmente livres, uma nação forte, livre. Quase sempre eles foram dominados. Eles tinham sido amaldiçoados por Noé. Eles seriam servos. Então, Nimrod, neto de Cã, ele vinha dessa linhagem de pessoas amaldiçoadas por Noé. E quando lemos estas escrituras, e a maioria das vezes, Nimrod passa até despercebido na nossa leitura, como se fosse apenas mais um personagem no meio da história. E desta maneira, que nós destacamos, da mesma maneira que nós destacamos Abraão, por ser um homem de fé, que era descendente de Sem, também surge Nimrod, da linhagem de Cã, mas se destacando negativamente, ao contrário de Abraão. E o problema é que, quando nós lemos a Bíblia, muitas vezes, nós focamos mais no conteúdo geral e não damos muito atenção, e na maioria das vezes não procuramos detalhar o que ocorreu na história. E então assim, nós lendo esse texto, nós acabamos vendo, no geral, apenas Deus e um povo desobediente. Mas a leitura de hoje, ela traz muitos ensinamentos para nós. E essa leitura, ela vem nos alertar dos perigos de nós seguirmos certos líderes influenciadores que podem nos levar à verdadeira confusão, a confusão de língua, a confusão dentro da família. Líderes políticos que se intrometem na nossa vida e que modificam a nossa vida. E Nimrod foi um desses líderes influenciadores, um líder com influência negativa naquele povo. E a leitura então mostra que após o dilúvio, Nimrod foi o primeiro homem poderoso sobre a terra. E foi o primeiro rei que está registrado na Bíblia, nas Escrituras. E o reino de Nimrod foi a terra de Siná. E ali que ele começou, construiu 4 cidades, ele era construtor. E Siná, então, como tinha essas 4 cidades, e uma delas chamava-se Babel, o local da confusão, a cidade da confusão. E então nós podemos ver que Nimrod, ele também recebe aqui na leitura um título de caçador, poderoso caçador diante da face do Senhor. Um título importante. E ao lermos esta passagem, e apenas nós lemos, interpretando conforme está escrito aqui, dá a entender que Nimrod era um homem santificado perante o Senhor, era um poderoso caçador diante da face do Senhor. Mas isso não quer dizer justamente isso, que ele estava na presença do Senhor como um homem santificado. Por isso que nós precisamos ler a Bíblia por completo e analisar a Bíblia. E então nós analisando as Escrituras, nós veremos que Deus, ele é onisciente,
onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares, ele faz todas as coisas e ele pode tudo. Onde Nimrod estivesse, Deus estaria lá. Aonde nós estamos, Deus estará presente aonde nós estivermos. Estaremos aos olhos do Senhor, diante da face do Senhor. Independentemente se nós estamos seguindo a palavra de Deus, certo ou errado, Deus vai estar vendo. Estaremos na presença da face do Senhor, mesmo errado. E então a leitura, ela vem falando que Nimrod foi um poderoso caçador diante da face do Senhor. Outro ponto também que é importante nós verificarmos é que esse título de caçador que Nimrod tinha recebido se refere às tendências que Nimrod tinha de vitimizar as pessoas, de explorar aquelas pessoas e explorar os recursos que existiam naquela época. Então Nimrod, ele foi um desbravador, ele foi para Sinar, ele construiu cidades, e a palavra fala que ele construiu 4 cidades, foi o começo do reinado dele, apenas o começo. Então Nimrod, ele precisava de mão de obra, ele precisava daquele povo, e essa palavra então, caçador, ela está em contraste com a palavra pastor. É diferente. Nimrod era o contrário de Abraão. E a família de Sem, ela tinha líderes de pastores que lideravam essas pessoas, que queriam o bem-estar daquelas famílias. Já Nimrod não. Nimrod queria explorar. Era um caçador, um escravagista. E Nimrod, ao mesmo tempo que ele era um homem realmente valente, ele era corajoso, ele também sabia persuadir aquelas pessoas. Eles sabiam persuadir os seus liderados. Então Nimrod, ele excitava aquele povo a desobedecer a Deus, a se rebelar contra Deus. E ele levou então aquele povo a desrespeitar e confrontar a Deus. Então este homem, de certa forma, ele foi o primeiro anticristo na terra após Lúcifer. Ele foi um anticristo. Ele foi ante a palavra de Deus. Ele queria montar o seu trono também, que nem Lúcifer, acima do de Deus. Ele queria uma torre. E Babel estava no reino dele, estava no reino de Nimrod. Mas, apesar de Nimrod querer ignorar as ordens de Deus, ignorar a palavra de Deus, Deus, ele nunca está inativo. Deus não está inativo. E ele estava observando aquele povo, estava observando os atos de Nimrod. E aquele povo então queria ser independente de Deus. Mas nós somos dependentes de Deus. Deus nos fez a sua imagem e semelhança. Deus fez nós como Ele. E nós dependemos dEle. Nós somos feitos por Ele. E Deus, Ele não permite ser ignorado. Nós não podemos ignorar a Deus. Nosso tempo de vida é curto. E nós precisamos estar dentro da palavra. E o interesse principal daquele povo, além de construir a cidade, era construir uma torre. Uma torre que iria alcançar o céu, uma torre que iria libertar eles do próximo dilúvio. Mas não haveria um próximo dilúvio, Deus já tinha prometido. Eles ignoraram as intensas promessas de Deus, que nunca mais haveria dilúvio. Eles ignoraram. Nós podemos ver no capítulo 9, do versículo 11 ao 17, que Deus, Ele reitera várias vezes, 6 vezes, Ele vai reiterando, que um dilúvio universal nunca mais existiria. Mas eles ignoraram a palavra de Deus. E como eu falei logo no começo, Babel, ela estava no reino de Nimrod.
E em Isaías, no capítulo 13 e 14, quando Isaías escreve, ele se refere à Babilônia. Ele fala que a Babilônia, ela mudou o modo de vida daquele povo. Ele colocou, Babilônia moldou de uma maneira que aquele povo fosse um povo maldoso, oposto ao que Deus ensinava. Então a Babilônia se torna um símbolo de um local de tendências satânicas. Prostituição, roubo, furto, morte, tudo que existia tinha na Babilônia. E Miqueias também, no capítulo 5 e 6, ele se refere também a esse local. E ele menciona que a terra de Nimrod é uma terra opressora. Foi uma terra opressora. Mas o problema não está somente nessa pessoa de Nimrod. O problema é que nós humanos, todos nós somos propensos ao mal. E Deus não tolera o pecado. Deus quer que nós estejamos nos santificando, que nós estejamos na presença dEle. Há um limite na desobediência, um limite para o pecado. E quando o pecado ele se generaliza, Deus ele põe um freio. Ele julga e ele pune o homem. E puniu várias vezes. E aquele povo estava unido contra Deus. Eles entraram em assembleia contra Deus. No versículo 4, no versículo 4 do capítulo 11, eles falam: nosso nome será famoso e não seremos espalhados. Deus tinha falado para eles multiplicar e encher a terra. Eles não queriam ser espalhados. Vamos construir uma cidade e uma torre para não ser espalhados. Vamos ser famosos. E aquele povo, então, ele entra em assembleia. Eles concordam entre eles em ir contra Deus. Totalmente contrário à palavra de Deus. Deus já tinha falado: sejam fecundos e multiplicai, enchei a terra. Mas eles queriam ser famosos. Eles queriam a segurança para não serem espalhados pela face da terra. Contrário à palavra de Deus. Então, entra essa proposta deste político Nimrod. Construiu uma cidade, uma torre que alcançasse até o céu, para caso que Deus ameaçasse novamente com o dilúvio, eles estariam salvos. Nimrod estava afastando o povo da palavra de Deus, modificando a palavra de Deus. Deus já havia prometido que não haveria mais dilúvio. Mas Nimrod, ele queria apenas, na verdade, manter o povo na sua mão. Ele era construtor, ele queria construir. Ele era um valente caçador diante de Deus, a palavra fala. E não quer dizer que ele estava se santificando. Ele estava desviando o povo da palavra de Deus. Ele queria conduzir aquele povo apenas para a desobediência. Ele queria apenas se defender da ira de Deus. Muitas vezes nós não queremos a santificação. Nós queremos apenas arrumar um jeito de fugir da ira de Deus. E não há jeitinho. Então novamente Deus ele se irrita com esse povo. E resolve julgar e punir esse povo. E desta vez, não era a expulsão lá do paraíso, como Adão e Eva foi. Não era a morte através do dilúvio. Dessa vez seria a confusão, a divisão do povo, a divisão da família, a confusão da língua humana. E foi o caos. Aconteceu um caos. Ninguém se entendia mais. As famílias não se entendiam. De certa forma, aquele povo era sim um povo unido, mas sem temor a Deus. Aquela família não tinha temor a Deus. E hoje, se nós olharmos para essa sociedade de uma maneira geral, nós vamos ver nitidamente que o povo continua querendo achar uma maneira diferente de salvação. Procurar algo diferente para se salvar. Arrumar um jeitinho
Há uma maneira de fugir da ira de Deus, mas não ficar na presença de Deus, não se santificar. E aí ainda surgem líderes com propostas indecorosas como Nimrod, se aproveitando a explorar as pessoas, conduzindo ao erro. Pessoas que querem a facilidade na vida, querem a salvação de forma fácil, e não há salvação de forma fácil. Era para encher a terra, era para se esparramar, e eles estavam desobedecendo. E como é que você está? Como é que eu estou? Como é que nós estamos na presença do Senhor? Nós estamos procurando se aproximar do Senhor mediante a obediência, ou apenas arrumar um jeitinho de fugir da ira de Deus? Nós precisamos estar na presença do Senhor. Nós precisamos viver na presença do Senhor. Nós precisamos ser pastores, pessoas obedientes, ovelhas obedientes. Viver como caçador, da maneira que Nimrod vivia, é apenas querer arrumar uma maneira de se defender da ira de Deus, de querer escapar do castigo, e vai haver confusão dentro da nossa família. Vai ter separação na família, quando não obedecemos a palavra de Deus. E voltando no versículo 4, a palavra fala: vamos construir uma cidade com uma torre que alcança o céu. Ou seja, vamos criar uma artimanha para se dar bem, para escapar do juízo final. Nós não escaparemos do juízo final. O trono vai estar montado, seremos julgados. E eles falam: assim o nosso nome será famoso, não seremos espalhados pela face da terra. Aquele povo queria ser famoso. Queria ser famoso por planejar algo contrário à palavra de Deus. Não queira ser assim, contrário à palavra de Deus. Ser famoso ali fora, ser famoso através de prostituição, através de roubo, de riquezas, contrário à palavra de Deus. Não adianta nós queremos colocar o nosso nome acima do nome de Deus. Não adianta querer persistir em desobedecer a Deus. Deus está presente aonde nós estivermos. Em Gênesis 9:1, Deus já tinha abençoado a família de Noé, multiplicar e encher a terra, mas o povo ele queria ficar aglomerado, ele queria estar na bagunça, ele queria se salvar por conta. E qual que é a direção que você está tomando na sua vida? Como que você está vivendo? Você está vivendo como Deus manda, ou como a sociedade está te sugerindo? Como os políticos estão te sugerindo que você viva? E Nimrod, ele queria ser um herói. Ele queria ser um herói. Ele queria ser famoso. Ele queria ser famoso por defender o povo da ira de Deus. Totalmente contrário à palavra de Deus. E muitos líderes estão seguindo dessa maneira, apenas querendo nos conduzir para se defender da ira de Deus. Não querem conduzir mais o povo na palavra de Deus. E Nimrod, ele não se preocupou em colocar o seu povo na presença de Deus. Não, ele queria apenas se colocar acima de Deus. E causou confusão. Causou separação. E qual que é o tipo de manobra que nós estamos tentando fazer para escapar da ira de Deus? Nós estamos querendo construir também uma torre, uma nova maneira de salvação? Ou nós estamos querendo viver dentro da palavra de Deus, como ela manda, como Ele fala? Será que vai ser necessário Deus derrubar a nossa torre carnal para que nós entendamos que precisamos construir uma torre espiritual na nossa vida? Então, nós não podemos nos iludir. Não se iluda. Não se iluda com as promessas de Nimrod.
Viva na presença do Senhor. A nossa torre tem que ser uma torre de obediência, uma torre de santificação. Amém? Vamos ficar de pé e vamos louvar o Senhor.